Você sabia que você pode transformar vidas e ser muito bem recompensada por isso? O ideal dessa história que nós vamos contar é porque nós passamos por essa mudança. E o importante é começarmos a falar quem somos nós. Prazer, Rodrigo Reis. Felipe Gonzalez. Somos hipnoterapeutas. E a gente está aqui para contar um pouco dessa história sobre quem somos nós, onde houve essa mudança, onde a hipnoterapia acabou influenciando a nossa vida e fizemos essa mudança de carreira, essa mudança de perspectivas e hoje atendemos dezenas e centenas de pessoas com a hipnoterapia, transformando vidas, porque nós passamos por essa jornada. Felipe, me conta um pouquinho quem era e quem é este cara que está aqui. Você sabe que a nossa história se parece, né? A gente se conheceu num dos cursos que a gente fez de hipnose há muito tempo, né, Rodrigo? A gente fez mais de 30 cursos no total e num dos caminhos a gente se encontrou. E quem que é o Felipe? O Felipe no passado era um cara muito tímido, o Felipe no passado era um menino que tinha muita timidez para falar com as pessoas e teve diversos problemas. E eu sempre flertei um pouco com psicologia, eu sempre flertei um pouco com mágica, com mentalismo, com essas coisas que as pessoas não sabem explicar, né? E aí eu lembro que lá no passado eu comprei uns livros de hipnose, eu comprei uns livros que falavam um pouco sobre isso, só que até então não tinha me despertado interesse. E eu segui uma carreira corporativa, porque eu tive uma formação original de administração e de marketing, e eu segui uma carreira corporativa. E nessa carreira corporativa, eu estava trabalhando numa empresa, eu comecei a notar que as coisas não estavam fazendo muito sentido para mim. Sentido no trabalho, sentido na vida, as coisas não estavam batendo com os meus valores. E eu tive pânico, eu tive ansiedade, eu tive um monte de coisas juntos que eu nunca... Sempre troco esses nomes, que o nome não importa, mas importa o que eu estava sentindo. E eu entrei Falei, cara, num turbilhão, o que eu vou fazer? Será que eu vou sair disso? Será que eu não vou? O que vai acontecer? Procurei tratamento, procurei remédio, procurei um monte de coisa. Tudo, mas isso aqui não é apologia anti-remédio, não, é minha história. E nada resolvia. E o que resolveu foi quando eu abracei a hipnoterapia, porque eu passei por um processo. Eu passei pela hipnoterapia, eu conheci essas práticas de autoconhecimento. E eu lembro que até nesses dias eu peguei aquele livro que eu tinha em casa, que foi o primeiro livro de hipnose que eu comprei quando eu era garoto. E a coisa transformou tanto, me ajudou tanto, em que não só a hipnoterapia resolveu meus problemas, como eu troquei de profissão. Então eu passei de paciente para hipnoterapeuta, eu tô aqui para ajudar as pessoas que estão aqui com a gente. Pelo menos, se eu não me engano, faz uns 7 anos, né, Felipe? Tem um bocado de tempo, de 7 para mais, por aí. Então, daqui para ajudar as outras pessoas, porque eu lembro que foi um dia fatídico, eu fechei os olhos e falei, cara, se depender de mim, eu nunca mais vou deixar ninguém passar pelo que eu passei. Eu sei que não depende só de mim, depende da pessoa querer a transformação, mas hoje eu tô aqui para ajudar as pessoas desse outro jeito. Nunca mais passar pelo que eu passei. E como foi essa angústia? É tenebroso, né, cara? É horrível isso daí, né? Passar por isso, né? É muito ruim você sentir isso e talvez quem está assistindo a gente esteja passando por isso também. Crise de pânico? Crise de pânico, crise de ansiedade. E eu não sei se a pessoa que está assistindo a gente também pode estar com esse problema emocional e junto com isso também um problema de transição de carreira. Cara, o que eu faço? Para onde que eu vou agora? Então, essa é um pouco da história para inspirar vocês. O Rodrigo vai contar a história dele, como é que foi? Conta pra gente. Como você falou, as nossas histórias são muito parecidas, porque eu também vim de um ambiente corporativo, agência de publicidade, um ritmo alucinante de 17 horas por dia, de segunda a segunda. Fiquei 6 anos sem férias, por exemplo. Trabalhava sábado, domingo. A pressão era extremamente agressiva. O tipo de gestão que eu passava, longe estava do que a gente tem atualmente, né, com todos os instrumentos que permitem que você seja preservado de alguns tipos de assédio. Então, eram coisas do tipo, isso para ficar uma porcaria tem que melhorar muito, né? E o ritmo era tão alucinante que em alguns momentos eu tive um pacote completo como você, Felipe. Gastrite, refluxo, crise de ansiedade, perda de cabelo, dermatite de fundo emocional. E só quando você está realmente numa situação bem delicada, né? Ou é pelo amor ou pela dor, pela dor. Né? E a dor estava falando muito mais alto, que você então desperta
para entender e para buscar o melhor. Primeiro para se entender, né? Porque eu ia no burnout, claro, né? Não podia deixar o pacote completo, fecha com burnout. Aí você vai no gastro, você vai no cardiologista, você vai ali, tá todo mundo tentando ver dentro daquela área, podendo te ajudar, mas faltava alguma coisa que me fizesse e que me compreendesse de uma forma holística. Então, a hipnoterapia ela apareceu na minha vida, curiosamente, um passo antes, eu fui aprender hipnose. Hipnose, literalmente, como lazer, porque a minha vida, quem diagnosticou esse burnout foi até um cardiologista, um cara muito bacana, e ele falou: Rodrigo, você precisa dar uma parada, você precisa tirar férias, 6 anos sem férias, e você precisa ter lazer. Então, eu coloquei 2 tipos de lazer na minha vida. Eu fui fazer dança de salão, uma coisa mais leve e tal, e fui aprender hipnose como entretenimento. Entretenimento, né? Por quê? Porque a gente sabe que a hipnose ela é uma grande ferramenta. E a gente vai falar isso talvez no outro vídeo, porque aqui é mais a nossa história, né? E nessa de aprender e brincar com hipnose como entretenimento, eu hipnotizei mais de 2.000 pessoas brincando ali na Paulista, me divertindo, mas entregando para a pessoa experiências muito gostosas, porque você descobre o potencial dessa técnica ou dessa ferramenta também pela diversão, né? E ali eu vi um potencial muito interessante nesta técnica chamada hipnose, e ela tem um potencial terapêutico. E aí, claro, vamos fazer dezenas, como o Felipe falou, de cursos. Não nos conhecíamos, nos conhecemos na ali. última contagem nossa, a gente passou de 30, eu acho. Exato. Talvez tenha um pouco mais. E ali foi curioso que eu estava apenas entrando neste mundo da hipnose, da hipnoterapia, agora na hipnoterapia no contexto terapêutico, e eu obviamente me submeti a esse processo. Então eu pude rever muitas coisas, muitos padrões comportamentais, emoções que estavam ali aprendidas, né, dentro de uma infância talvez, e que estava sendo replicada sem perceber, e eu misturava muito a autoestima, necessidade de autoestima dentro do ambiente de trabalho, fruto de coisas ali do passado, e a hipnoterapia pôde dar uma outra perspectiva e ressignificar muitas coisas. Uma das delas foi aprender a dizer não. E como é que você se sente hoje depois da hipnoterapia olhando para trás? Olha, como ser humano, Felipe, eu dei um salto quântico, né? Daquela pessoa ogra de ambiente, de agência, que chegava alguém para mim e falava: eu tô num quadro depressivo. Eu falo: depressão se cura trabalhando. Mas por quê? Porque eu estava dentro desse ambiente que era porrada desse jeito. E hoje eu acho que eu evoluí como um ser humano. Hoje eu entendo, eu não duvido da dor de ninguém, não menosprezo a dor de ninguém. Eu sei que essa dor tem raízes, tem origens, e a hipnoterapia pôde proporcionar isso para mim, pude descobrir isso em mim. E hoje, como você falou, eu trabalho podendo levar esse mesmo tipo de autoconhecimento, de poder mudar as perspectivas emocionais daquela pessoa para, é o que você disse, o que você passou e você não deseja para ninguém, e hoje você trabalha com essa missão, com essa vontade de querer mudar as pessoas. Eu também venho fazendo isso. No meio desse caminho, dessa jornada, eu e Felipe nos cruzamos. E o curioso é que a gente se cruzou num desses cursos, e o tipo de abordagem, você vê como é curioso, o tipo de abordagem que o Felipe usa com a hipnoterapia é completamente diferente da que eu trabalho. E ao invés da gente simplesmente querer competir um com o outro, ou criticar um ao outro, né? A gente falou: cara, você está tendo resultados excelentes indo para a esquerda, eu estou tendo resultados muito bons indo para a direita. Ao invés da gente querer ver quem é a verdadeira verdade... É isso aí, é isso aí. Fala: cara, vamos nos juntar e você, né, tem N técnicas que você aplica dentro da hipnoterapia, eu tenho outros tipos, e cara, vamos juntar esse tipo de material, esse tipo de conhecimento, enquanto alguns vendem, não, isto aqui
né? É só o que basta, isso aqui é a verdadeira verdade. A gente falou, cara, não, é muito mais amplo. Lembra, Fê? É isso mesmo. E aí a gente começou a trilhar um projeto juntos e que a gente quer convidar vocês a estar junto com a gente nessa nova forma de entender e conhecer a hipnoterapia. E um ponto interessante para falar é aquele que a gente mencionou, né? Não é sobre a minha história, não é sobre a história do Rodrigo, é a história de vocês também. Não daria pra gente tratar pessoas, né? Não dá pra gente tratar pessoas se a gente tá quebrado por dentro. Não dá pra gente tratar você que tá do outro lado aí se a gente tá todo quebrado, todo amarrotado. Então é um processo muito legal que, de novo, né? De autoconhecimento. Eu fui lá, eu vi o que eu tinha de traumas, de depressão, de ansiedade, etc. O Rodrigo foi lá olhar o burnout, exaustão, e agora a gente tá aqui. Então é um convite duplo, né? É um convite para duplo. você que tá aí, praticar o autoconhecimento, para você se transformar e, pegar isso para transformar as pessoas que estão à sua volta. E tem uma hora, né, Felipe, que aquilo que você vem trilhando até hoje no seu trabalho, na sua forma profissional, tem uma hora que ela perde o sentido. Uhum. Eu cheguei um momento que eu falei, cara, eu comecei a estudar hipnoterapia, ainda trabalhava em agência de publicidade, e teve uma hora que já não estava mais fazendo sentido para mim. Por mais que eu ame e que eu gostasse daquilo que eu fazia, eu estava me vendo muito mais útil. Então aquela chamada, né, aquela coisa que te desperta, né, começou a fazer muito mais sentido para mim. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E se eu insistisse em ficar naquilo, você também passou por isso, né? O pessoal falava que você não era muito feliz no seu ambiente de trabalho e não era uma versão que você percebia, eram os outros que diziam, né? Você me contou essa história também. É isso aí. Eu passei por isso. Aí eu falei, cara, então as pessoas estão me dizendo isso, eu estou sentindo isso aqui comigo. E aí eu falei, cara, tá na hora de mudar. Por quê? Porque além da transformação pessoal que nós passamos, também a gente promoveu uma transformação profissional. Fomos ficar congruentes ao que a gente sente. Porque a gente muda muito na vida, né? Então, ir para um show ao vivo, né, com chuva, né, aberto, com lama na canela, lá, pô, é legal, quando eu tinha 18 anos. Talvez hoje não seja mais legal. Começa também. a parar de fazer sentido. Exato. E profissionalmente, a gente fala, cara, eu só sei fazer o que eu sei fazer, eu tenho que fazer isso pro resto da vida. E não, você pode fazer uma mudança de carreira. Você pode trabalhar conjuntamente com o seu trabalho e em paralelo, né, ter uma outra... Ou seja, você tem uma fonte de renda extra. Uma fonte de renda extra. Ou você migrar totalmente para virar terapeuta, para virar hipnoterapeuta e para ajudar as pessoas, né? Eu acho que para resumir essa nossa história, né, pra gente... Exatamente. Não é? Estamos aqui, esperamos você conosco muito em breve para seguir a gente, para poder nos acompanhar em algumas formações que a gente vai promover muito em breve, e a gente quer você conosco, tirando todas as dúvidas, para poder justamente mostrar uma nova possibilidade da hipnoterapia, sem fechar, né? Sem diminuir, sempre ampliando. Venha. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.